ouvintes, futuros e presentes, né? Estamos aqui com mais uma palestra da Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Nos bastidores, nós temos o auxílio do professor Humberto, que fará os acertos técnicos, né? Hoje é dia 28 de outubro de 2023, horário de Brasília, nós estamos com 9h20, né? E o meu nome é Geraldo Silva Jardim, estou aqui no sul de Santa Catarina, então eu vou fazer o nosso início aqui. Somos um grupo eclético de pessoas ligadas ao conhecimento e à praxis da filosofia e ecologia integral. E como é um assunto sistêmico nos relacionamentos com todo o conhecimento, nós temos, então, uma irmandade do conhecimento, na verdade, né? O palestrante falará 1h20 e depois nós teremos 40 minutos de debate. Com a palavra, o professor Tiago Salazar, que é graduado em biomedicina com mestrado e doutorado no tema biofísica das radiações pela Universidade Federal de Pernambuco, com estágio e doutorado na Public England, Saúde Pública da Inglaterra, né? Atua em educação e ciência na área dos efeitos biológicos das radiações e em teoria do caos e dos fractais na saúde. Também é interessado em história e filosofia da ciência e como a construção do pensamento científico gera a inovação. Com a palavra, o professor Tiago. Obrigado, Geraldo, e obrigado ao convite de todos para participar dessa discussão e conversa, né? Prefiro o termo conversa, porque a gente vai tratar de temas aqui que eu trouxe para a rede, sobre o meu entendimento da rede. Eu acredito que, como a Fabiola falou, a rede ela é muito eclética, então sou um cientista, eu vou falar de uma visão científica na minha apresentação, e muito bom que tenhamos filósofos, pessoas do direito e várias áreas para poder buscar essa integralidade, né, dos conhecimentos. Bom, eu vou projetar uns slides, ok? Vou fazer aqui uma projeção dos slides. Obrigado, Lucineire. Bom, a partir de agora, infelizmente, eu não consigo ver, interagir muito, mas eu peço que vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, professor. Tá perfeito. Tá ótimo. Então, assim, se vocês quiserem abrir o áudio, até durante a minha própria exposição, fiquem à vontade. O interessante é que eu não gaste tanto tempo assim, até porque eu acredito que vocês queiram conversar, né, sobre os temas, mas eu preciso propor, então, os temas da manhã de hoje, que coube a mim, tá? Então, o que o professor Joseni solicitou é que eu falasse sobre a física e ecologia integral, aproximações necessárias. Então, vou falar um pouco do que é que eu acredito que seja possíveis aproximações, né, necessárias aproximações entre esses dois temas. E aí eu vou fazer uma série de contextos, né, históricos e científicos a respeito de temáticas polêmicas, que eu vou precisar muito da visão de juristas, de pessoas do direito, de pessoas da filosofia, para auxiliar nesses temas científicos cruciais que estão modificando, né, a nossa vida no planeta. Bom, então eu dividi em 3 atos, né, uma mania aqui do pessoal pernambucano, que tem a influência do Ariano Suassuna. A gente acha que a vida é um teatro, então eu dividi em 3 atos. O primeiro ato é o planeta radioativo, o segundo ato, o que é vida, um tema bem filosófico e prático, né, porque a gente, enfim, somos seres vivos e precisamos entender de onde viemos. E terceiro ato, a nova ciência do caos. O que é a ciência do caos pode intervir, influenciar nessa compreensão da vida e nessa compreensão do planeta. Então, vamos ao primeiro ato, o planeta radioativo. Então, eu trago uma foto histórica das conferências de Convey em Bruxelas, né? Foram uma série de conferências desde 1911, 1912, até 1921, 1948, pós-guerra, né? Pós-segunda guerra, onde esse grupo de cientistas sempre
de maneira bem... todos os encontros, eles estavam lá presentes, né? Você tem figuras como o próprio Albert Einstein, né? Figuras como de Broglie, o Bohr, então, o Heisenberg aqui, né? Então, você tem o Bohr, você tem o Einstein aqui, então, e a Marie Curie, tá? A Marie Curie como única mulher nessa conferência aqui, majoritariamente de homens, né? De suas gravatas aí. Temos aqui também o Erwin Schrödinger, que eu vou precisar muito dele, porque ele foi o primeiro que criou a biofísica no ponto de vista de unir a física e a química à biologia. Então, Schrödinger, vocês devem conhecer, lembrar bem daquele famoso gato de Schrödinger, né, que se está vivo ou se está morto, depende se você abre a portinha para saber se o gato está vivo ou está morto, depende do observador. Mas o que me interessa bastante na discussão de hoje do Schrödinger é muito mais a visão dele, que ele foi o primeiro físico a dizer, olha, a gente pode entender a vida pelo ponto de vista da química e da física. Quer dizer, algo inédito, porque era uma ciência à parte, era uma ciência separada, tá? Mas eu irei começar, na verdade, com a nossa Marie Curie, que foi a que primeiro fez uma descoberta revolucionária para a humanidade, porque a partir do momento que ela descobriu o rádio e o polônio, dois elementos químicos que emitiam um tipo de radiação invisível, que estava no planeta há bilhões de anos e que ninguém era capaz de enxergar, graças à imagem produzida pelo Becquerel, tá? Então, Becquerel produziu imagens em filmes radiográficos de que rochas da natureza, ou seja, simples pedras uranita que ele coletava, eram capazes de emitir radiações gama invisíveis, e a Marie Curie e o Pierre Curie perceberam que era interessante estudar esses raios, né, para poder entender que elementos eram esses, e aí, finalmente, a gente pôde fazer imagens, claro que isso aqui já é uma imagem moderna, do interior do corpo, identificando, por exemplo, uma lesão, um tipo de câncer, uma metástase, ou até mesmo um funcionamento do cérebro. Então, pela primeira vez, a gente consegue analisar o cérebro do ponto de vista da função dele e não da anatomia dele, né? Não só a anatomia é importante, mas como é que ele capta esses radioisótopos, a gente consegue estudar o cérebro e sua função pela primeira vez e identificar situações como essa, de câncer. Eu acho, inclusive, uma injustiça quando a gente atribui Marie Curie à bomba atômica, porque ela não pensou no lado bélico da radiação e nem sequer na fissão do átomo. Ela simplesmente identificou um processo natural que estava na natureza, que era o elemento rádio e polônio emitindo radiação. E pensou, aí ganhou o Prêmio Nobel de Química. E aí ela pensou, sim, também nas aplicações na medicina, porque aqueles raios podiam curar e poderiam ser usados em terapias e em diagnóstico, tá? E ela ganhou o segundo Prêmio Nobel, né? Então, quando você vê filmes, né, que passam, por exemplo, a Marie Curie associando ela a uma bomba atômica, eu particularmente, eu vou imprimir aqui nessa apresentação de hoje minhas impressões, e não as impressões de autores, de diretores de filme ou de autores de livros. Aqui é o Tiago falando. A minha direção de um filme, por exemplo, ou de um livro, não seria associá-la a esse tipo de acontecimento. Ela realmente teve uma visão para a geração de saúde. Claro que ela estaria bem surpresa se estivesse viva das consequências que ocorreram de suas descobertas. Consequências estas muito tristes, inclusive. Mas a medicina também evoluiu e ela ficaria feliz. Então, só para contextualizar o planeta, né? O planeta ele tem material radioativo naturalmente e a gente nunca se queixou quanto a isso, porque a gente vive no planeta radioativo, né? Se você for para Guarapari, por exemplo, você está lá recebendo uma dose cerca de 10 mil vezes 10 mil microsieverts. Isso aqui pouco importa a unidade de dose, mas é só para dizer que existe um background, uma radiação de fundo lá muito mais alta. Isso significa que as pessoas lá estão morrendo de câncer? Não.
elas vivem naturalmente nessa areias monazídicas da praia, e quando os médicos tentam avaliar se há se há um tipo de incidência maior de câncer, esse tipo de lesão, não se constata até hoje. Se você, por exemplo, ingerir alimentos, batata, banana, leguminosas, todas elas têm elementos radioativos, né, o próprio potássio 40, emissor gama, e ninguém também vai ficar doente por isso. Se não quiserem comer nada relativo a essas raízes ou frutas, vocês também vão estar expostos ao quê? A radiação cósmica. Não tem como a gente se blindar dela. Ou a própria Terra, o próprio planeta, a própria areia, a própria Terra, o próprio urânio e elementos radônio que a gente respira são elementos radioativos. Então, nossos corpos são radioativos. Nós evoluímos no planeta há 3,5 bilhões de anos que nossa biologia se adaptou à radiação, tá? Agora, o que acontece é que acidentes como Fukushima, onde foi um processo completamente que não levou em conta, né, a complexidade do cenário de um tsunami, de um terremoto, etc., que levou ao vazamento de elementos radioativos. Aí sim, a humanidade e a natureza está se expondo a níveis acima daqueles, né? Aliás, ainda não está acima, tá? Eu queria deixar claro a vocês que está dentro de um background, só que a gente está expondo a um elemento que foi produzido artificialmente num reator. Então, isso realmente é indesejado, a gente não sabe as consequências disso, e a gente vive com esse problema até hoje. Pessoas que fazem viagens aéreas, por exemplo, se você for de um avião de um continente a outro, você recebe radiação também, porque você está numa altitude mais elevada e você, consequentemente, vai se expor à radiação cósmica mais do que estando na Terra. Então, fora isso, você tem exposições à questão de substâncias radioativas que são dispersas no meio ambiente, enfim. Do lado direito, você tem a ação humana. O que é que o ser humano passou a utilizar essa física das radiações? Ora, ele começou a usar para geração de energia elétrica em usinas nucleares, tá? Se você morar vizinho a uma usina nuclear, você recebe uma dose de radiação equivalente a fazer uma radiografia de tórax. Então, o que eu quero dizer a vocês é que, apesar de todo o mito e de toda discussão que é válida, mas que não pode ser exagerada, uma usina não está acrescentando a dose de radiação para a população, porque uma radiografia é uma dose muito baixa, né? Isso num ano. É como se em um ano você recebesse uma radiografia por morar nas vizinhanças. O grande problema é que a gente sabe que é uma tecnologia limpa, que não vai emitir CO2 para o meio ambiente, então seria uma forma de não emitir carbono para o meio ambiente, que é um grande problema. A França investe na energia nuclear, a Alemanha não investe. A Alemanha acabou de desativar suas usinas. A Alemanha não vai ter mais usina, mas depende do carvão e depende do gás vindo da Rússia. E a França é totalmente independente do ponto de vista energético, porque ela é nuclear. A grande questão é que você tem os rejeitos nucleares, que são elementos radioativos que vão ficar emitindo radiação por muitos anos, milhares de anos, e precisam ser colocados em contêineres. E as pessoas falam, bom, então coloca esses contêineres numa região geológica estável que dure 10 mil anos e ele vai ficar lá. Tá, mas a gente não sabe que região é tão estável se a gente não conhece a dinâmica do planeta. Então, de repente, aquela região que é estável pode ser erodida, né, e pode ocorrer uma erosão, e de repente, para a humanidade futura, pode ocorrer um vazamento radioativo devido às ações humanas da humanidade atual. Então, a ética ela não diz respeito apenas a quem está vivo, a mim, a vocês, ou aos nossos filhos e descendentes, mas diz respeito aos descendentes dos nossos descendentes, daqui a 10 mil anos. Então, a nossa ética ela não é temporal, não deve ser. E aí você tem ações humanas do tipo exames de raio-x. Eu acho que todo mundo é a favor de um exame de raio-x, né? Eu acho que todo mundo é a favor de um exame de tomografia também. Expõe a radiação, mas diagnostica um câncer, por exemplo, e permite tratar uma doença. O assunto é complexo, né? Porque às vezes a gente se vê contrário a certas
questões como, por exemplo, a gente não gostaria de uma usina, mas a gente não quer deixar de fazer um exame. Então, tem os fins pacíficos dos átomos, né? Que é o que a Agência Internacional de Energia Atômica busca defender, e defende, né, somente o uso pacífico. Ela tenta regulamentar inclusive, os países, para não haver nenhum extravio disso. E aquelas doses mais altas para quem trabalhou em acidentes nucleares e quem atuou, interviu em emergências radiológicas. Infelizmente, a gente sabe, né, teve até um filme recente, Oppenheimer, mostrando o desenvolvimento da bomba atômica e também os acidentes nucleares. Mas, por favor, vamos fazer uma distinção. Usina nuclear não tem absolutamente nada a ver com bomba, né? Eu acho que na mídia ocorre uma confusão. Às vezes fala-se, porque uma usina vai ter um risco de uma explosão nuclear. A explosão nuclear é bomba. A usina, ela vaza material, porque como uma panela de pressão estoura, ela vaza material radioativo para o ambiente. Então, há uma diferença entre os dois. Um gera energia e enriquece o urânio de um jeito, a outra para explosão mesmo, para fim bélico, e precisa de uma outra tecnologia para enriquecer o urânio. Uma coisa não gera a outra, né? Eu acho importante dizer isso porque eu vi muita coisa na mídia agora relacionado, confundindo os dois, como se fosse a mesma coisa. Bom, é só colocar uma polêmica aqui para o grupo de ecologia, né? É uma questão polêmica. O próprio James Lovelock, que é autor da teoria de Gaia, ele, no finalzinho, assim, começou a defender a energia nuclear. Então, isso pegou em cheio o Greenpeace, que não... que ficou bem... ficou uma situação problemática, né? Porque eles são, não, na sua maioria, eles defendem que não haja energia nuclear por conta dos riscos, mas o próprio James Lovelock, se vocês colocarem na internet, passou a defender como a única solução de a gente escapar desse aquecimento global, que possivelmente será irreversível e afetará gerações futuras se não fizermos algo. Segundo ato, o que é vida? O que é que a física pode responder para a ecologia e para a vida? Bom, eu volto para esse cenário, já que a minha parte aqui é sobre física, né? Para essa pessoa aqui, que é o Schrödinger. O Schrödinger, quem quiser ler um livro dele fantástico, que ele escreveu em 1940, na década de 40, é esse livro aqui, What's Life? O que é vida? Onde ele, pela primeira vez, cria o que eu chamo, mais uma vez, uma interpretação minha da vida, do mundo, né? Minha idiosincrasia aqui. Para mim, aí surgiu a biofísica. Lógico que se eu falar com alguns fisiologistas, eles discordam de mim. Eles vão dizer que é quando primeira vez se registrou o potencial de ação do neurônio com Hodgkin Huxley, um físico e um matemático. Tudo bem, eu não vou entrar nesse debate de quem é mais, quem criou a biofísica, né? Mas do meu ponto de vista, esse livro da década de 40 é a primeira vez que alguém da física tenta definir o que é vida. E é muito interessante porque o Schrödinger foi o prêmio Nobel de Física, né? E quando ele começa a falar de biologia, ele começa a falar assim, olha, como é que um físico ingênuo iria interpretar uma célula ou um ser vivo? Só que esse físico ingênuo que ele narra é ele próprio, né? Então ele se coloca como uma pessoa ingênua tentando entender, porque o que acontece? Quando você tenta explicar a sua própria área, você já está tão formatado, você já está tão... existem uns termos melhores, já existe toda uma pré-concepção das coisas que você não consegue descobrir algo novo. Enquanto que você vai para uma outra área, você começa a ter uma visão de principiante, né? Como o termo do Zen budismo, né? Manter uma visão de principiante. Então, ele mantém uma visão de principiante e diante da vida e começa a descrever. Obviamente, ele comete uns erros, isso de biologia, a gente que é de biologia reconhece os erros que ele comete, mas é normal para a época. Não se sabia qual era a molécula da hereditariedade na época. E ele chuta, ele dá um chute, ele fala, olha, provavelmente a hereditariedade estão nos cromossomos, ou provavelmente apenas num filamento esquelético axial
daquilo que realmente vemos ao microscópio. Ou seja, ele previu o DNA, né? Esse filamentozinho esquelético, como um cromossomo, que contém um tipo de código. Então, Schrödinger é a primeira pessoa a falar de código, quer você concorde ou não. Eu tenho uns debates com alguns colegas da rede, que é bem legal. Não sei se está aí o Gilson, mas a gente discute essa questão de um código, né? Um código, será que é um código, né? A gente está usando o termo do direito na biologia. E todo um padrão do desenvolvimento futuro do indivíduo. Veja, para mim, na minha concepção, o Schrödinger teve uma visão profética, né? Ele primeiro disse que haveria um filamento que teria uma informação que ditaria, entre aspas, determinaria o desenvolvimento do indivíduo. Então, eu sou biólogo, me desculpem, biologista molecular, eu vou ter uma visão um tanto que molecular da vida, né? E para alguns amigos da rede, reducionista. Mas não tem problema, a gente está aqui para discutir, não para concordar o tempo todo, e a gente se respeita muito. E a grande questão é essa, né? Essa visão, para mim, ele acertou em cheio. Porque se você realmente não tiver uma informação genética, ou perder uma informação genética, ou ter um ganho de informação genética, todo o desenvolvimento do indivíduo vai ser afetado por essa informação que está no gene. Então, é a primeira vez que se coloca o conteúdo informacional no núcleo das células, pelo Schrödinger. Claro, muitos vão dizer, mas a vida não pode ser uma molécula, a vida é a célula, é o organismo, ou é o sistema, ou até, feito o professor Júlio Torres, que me convidou para a rede, ele fala, não é nem sequer o sistema, é o processo de vida, é o processo de estar e não permanecer, de mudar o tempo todo, né? Eu não sei se o professor também está, mas foi ele que me trouxe a esta rede, né? Eu acho que ele é um grande agregador de mentes, né, que giram em torno de entendimento e querer buscar entender. Bom, e o Schrödinger fala o seguinte, olha, esse material de acromatina que está no núcleo das células, ele é um cristal aperiódico. Ele não está para um cristal periódico dos físicos. Veja, os físicos só estudam cristais periódicos, coisas que se repetem na natureza. E o Schrödinger fala, olha, esse material genético das células está mais para uma tapeçaria de Rafael, né, aquelas conjunto de tapeçarias onde nada se repete, né? Se você olhar uma parte da imagem, você vai descobrir detalhes que você sequer estava observando. Eu não sei se vocês já foram, por exemplo, para a Capela Sistina, ou viram na internet. Quando você olha para um pedaço da Capela Sistina, aí você entende por que os turistas param e não saem dali, né? Eu acho que tem que vir o segurança para dizer, gente, tá bom, passa. Porque por mais que você olha aquele cenário sempre tem um detalhe que passa desapercebido. Porque o cenário nunca se repete. De repente você descobre que tem um reflexo da pessoa, daqui a pouco você descobre que tem um certo animal aqui, ou uma pessoa conversando lá atrás, ou um anjo caído, enfim. Então, o Schrödinger compara o genoma humano muito mais a uma tapeçaria de Rafael do que ao que os físicos olham, que seriam papéis de parede, como este aqui, sem graça. Tudo bem que a gente decora a nossa casa, fica até bonitinho, mas a gente não tem complexidade, a gente não tem diversidade, a gente não tem variedade, e a vida é diversidade. A vida não é repetição de padrões, nem entre indivíduos, nem entre moléculas, né, entre sequências gênicas. Bom, então, a primeira aproximação que eu vejo é da física tentar explicar a biologia. É perfeita? Não. Continua reducionista, sim. Inclusive, vai trazer alguns problemas. Por exemplo, aqui a gente tem a Rosalind Franklin usando o raio-x para descobrir a estrutura do DNA. O Watson e Crick, eles pegam as imagens de Rosalind Franklin, tem todo um conflito humano aqui, porque a Rosalind não queria ceder essas imagens. Mesmo assim, o orientador dela faz com que o Watson e Crick veja as imagens, e daí eles deduzem a estrutura dupla hélice do DNA e ganham o prêmio Nobel. Ela já havia falecido, né? Mas há uma grande questão na ciência, inclusive na questão da inclusão das mulheres, como foi difícil nessa época, né? E hoje ainda é difícil. Então, superaram-se alguns obstáculos, mas ainda continuam tendo muitos obstáculos em relação a isso, né?
ao machismo na ciência, a questão de como é que ela foi conseguindo o espaço. Hoje ela é reconhecidíssima, né? Eu acredito, eu vejo em todos os meios, mas, poxa, que seja em vida, né? E não a posteriori. Aqui uma outra a bióloga, a Barbara McClintock. Eu acho que essa eu poderia dizer que é a minha grande referência, heroína da ciência, né? A Barbara McClintock, ela usou o raio-x para descobrir que os genes, os organismos, ela testou isso em milho, né? Eles se adaptam àquilo como para criar transposões, que são genes que saltam no próprio organismo para melhor reagir, como se fosse uma criatividade, se eu puder dizer assim, né? Porque criatividade é um atributo humano, mas uma criatividade do genoma e das células e dos organismos. Ele se reorganiza para melhor responder ao ambiente. Então, ela provou isso, né? Aqui está a pesquisa dela ao microscópio, e aqui ela dando uma conferência, e se vocês observarem para quem que ela está dando aula, você só vai ver, mais uma vez, homens, né? Caucasianos, a maioria aqui, se não todos, de gravata. Então, isso realmente precisa mudar, né? Nós precisamos ter uma maior inclusão e diversidade nos nossos meios. E trouxe alguns problemas também, vejam. Problemas e soluções. Eu não vou entrar muito nessa polêmica, eu sei que pessoas da rede vão dizer que esse é o grande, o grande problema da biotecnologia. Realmente, você tem empresas biotech, biofarma, fazendo coisas assim que, nossa, é assustador, né? Você começar a querer manipular a genética dos seres vivos. Mas da onde isso vem, né? Antes de a gente poder discutir. Vem de Boyer e Stanley. Boyer e Stanley, eles eram professores universitários, tá? Assim como muitos aqui, professores universitários que descobriram que eles se conheceram num congresso e começaram a trocar figurinha. Olha, eu tenho DNA, e eu tenho bactéria. Ah, e se eu mandar meu DNA para você consegue colocar na bactéria? Eu acho que eu consigo. E aí eles, fazendo essas pesquisas, descobriram que é possível pegar o DNA da bactéria, inserir sequências de outros genes, de outros organismos, e fazer com que a bactéria produza essa proteína de um outro organismo. E qual foi a ideia deles? Ora, para obter insulina, a gente tem que matar muitos porcos, é assim mesmo, desculpa o termo, né? É meio chocante, mas a gente tem que sacrificar muitos porcos para tirar a insulina do porco para injetar no paciente com diabetes. É terrível, ninguém quer que sacrifique animal. Só que, e se a gente colocar o gene da insulina num plasmídio, que é um DNA da bactéria, e fazer com que a bactéria produza essa proteína? Então, a gente vai ter uma fábrica de uma proteína humana sem ter que sacrificar animais e tratando pacientes com diabetes. Fantástico. O que é que acontece? Eles têm essa ideia, ganham o prêmio Nobel, saem da universidade e criam o quê? Uma empresa. E aí começam a ganhar o quê? Muito dinheiro, vender, e viram de professores a Big Pharmas. Então, a Genentech, que é a empresa que eles criam. E aí você tem o quê? Você tem uma questão muito séria aqui, porque a partir do momento que você quer sim tratar, eu não sei se vocês conhecem pessoas com diabetes, mas eu conheço e tenho na família, então, e pessoas amigas que fazem uso da biotech. Por quê? Porque eles estão lá injetando insulina que foi produzida por essa ferramenta, por essa tecnologia. Ao mesmo tempo, o próprio Paul Berg, aqui em Asilomar foi uma grande conferência onde Sidney Brenner, que é o prêmio Nobel por descobrir o mecanismo de neurogênese, também está envolvido com DNA. Ele usava C. elegans, que é um vermezinho, para fazer suas pesquisas. E aqui está o Paul Berg. O Paul Berg, ele foi o primeiro a pensar nessa tecnologia, antes desses dois aqui. E aqui o que é que acontece em Asilomar? Asilomar foi uma moratória. Os cientistas e toda a comunidade disse, olha, para tudo, vamos para um congresso, vamos para um hotel. Nesse hotel, vamos realizar um congresso para discutir as consequências das nossas ações, das nossas pesquisas. E quem vai para esse congresso? Jurista, advogado, jornalista, físico, biólogo, cientista em geral,
filósofo, importantíssimo, traz alguém de filosofia, pelo amor de Deus, para poder discutir isso. E vamos discutir. Então, vocês imaginam que eles se fecharam nesse hotel e o debate, a discussão foi lá, aconteceu, né, a todo vapor, né, algumas mais calorosas, outras... E o próprio Paul Berg, que era o criador da técnica, por incrível que pareça, era o mais preocupado. Era o que dizia, gente, vamos ver se isso é possível, se isso pode, se isso não pode. Tá? Então, esse é o Congresso de Asilomar, eu não sei se tem... Eu acho que mereceria um filme, mas ninguém fez, né? Mas tem relatos na internet. Eu acho que daria um filme bem interessante, de debate, até para provocar os estudantes. Então, vamos para o terceiro ato, a nova ciência do caos, e aqui o caminho para o encerramento. Houve um outro momento, veja, eu tive essa formação seguindo o paradigma biomédico, né? Paradigma biomédico, muitas vezes reducionista, estudando moléculas, essas reações, etc. Cheguei a trabalhar com essa técnica de bactérias, abandonei, não me vi... bom, enfim, há uns conflitos, eu preferi mudar, mas acabei mudando para áreas que foram também conflituosas, trabalhei com radiação, mas tem o lado bom, né, que eu estava na radiação buscando a cura de câncer, a cura de terapias, então é o lado benéfico, não tem nada a ver. Quando eu falava que eu estava estudando radiação, muita gente dizia, nossa, você está usando, eu me lembro dessas perguntas, você está trabalhando com usina, você está trabalhando com bomba, meu Deus do céu, quer dizer, há um total desvirtuamento da atuação do cientista, né? Não era esse o meu intuito era realmente buscar melhorias, etc. Mas aí vem agora um novo momento da minha vida, quando eu vou para a Universidade Federal Rural, trabalhar com um pesquisador que é o Romildo Nogueira, um biofísico, conhecido aqui de Pernambuco e Brasil, foi para Natal também, deu muita palestra em Natal, trabalhar com a ciência do caos. E aí ele tinha a proposta de trabalhar com a ciência do caos, e o caos começa com esse indivíduo aqui, que é o Henri Poincaré, conversando. Eu queria muito estar aqui, eu queria muito ser uma mosquinha aqui entre Marie Curie e Henri Poincaré, só para saber o que é que eles estão lendo aqui, conversando, certo? Então, o Henri Poincaré, ele pensou justamente no problema dos três corpos. E depois eu vou falar do Edward Lorenz, que pensou em mudanças climáticas, que está afetando muito o nosso planeta. O problema dos três... peraí, desculpa, eu vou para esse e volto. Eu acho que eu mudei a ordem sem querer. A grande questão dos três corpos, que ele pensava em... O que acontece se um planeta orbitar um planeta? Uma lua orbitar um planeta? Ora, muito simples. Ele vai desenvolver órbitas circulares ou, por vezes, elípticas, né? E não tem muita novidade no ciclo da Lua, nas fases da Lua, né? Eu acho que ninguém pensa assim, será que amanhã a Lua vai ser crescente? Ou será que vai ser Lua cheia? Não, eu acho que ninguém se preocupa com isso. Mas se você colocar um terceiro corpo orbitando, por exemplo, a Terra, a Lua e uma outra Lua, ou a Terra, a Lua e um planeta próximo, as órbitas ficam completamente caóticas. Praticamente imprevisíveis, né? É como se eu pegasse um pêndulo e jogasse um pêndulo. Bom, se eu jogar um pêndulo, não tem muita novidade. O pêndulo ele vai oscilar para lá e para cá, não tem muita novidade na trajetória dele. Mas se eu colocar um pêndulo ligado a outro pêndulo e soltar ele de uma certa altura, claro que depende das condições iniciais, tá, gente? Se eu lançar de uma certa altura, nada muito interessante acontece. Mas se eu lançar a partir de uma certa altura, ou seja, as condições iniciais do sistema, ele vai assumir órbitas completamente caóticas e, por assim dizer, imprevisíveis, ou seja, eu não consigo gerar um conjunto de equações que descreva isso aqui que surge diante dos meus olhos. Tanto que Poincaré chamou de geometrias monstras, anômalas, porque na época ele não tinha um computador, né? Hoje a gente faz essas simulações facilmente, e consegue ver diante da gente o caos, né? E que o professor Júlio fala lá dos fractais para vocês,
é justamente o resultado dessas órbitas caóticas que vão gerando essas estruturas fractais. Mas hoje eu vou me concentrar no caos. Bom, uma das coisas do caos é que ele não é desordem, tá? Ele não é porque ele é tão complexo que ele esteja sendo regido pelo acaso, não. E uma outra característica do caos é que ele é muito sensível às condições iniciais. Por exemplo, eu posso partir de um ponto muito próximo, e assumir uma trajetória para um outro destino completamente separado desse destino aqui, desse sentido, dessa seta, tá? Isso eu não sei se já impactou vocês ou está impactando agora, mas isso me impactou muito. Porque, veja, como é que uma equação, uma simples variação, pode fazer com que o destino seja completamente oposto? Isso significa que se a gente mudar as condições do planeta hoje, a gente pode ter duas opções, um futuro distópico ou um futuro utópico. A gente pode ter um futuro de abundância e um futuro pleno, ou a gente pode ter um futuro sombrio, tá? Então isso me ocorreu muito na minha cabeça. E uma outra coisa que eu fiquei incomodado, né, tanto que perturbado por essa ideia, é que a gente pode ter, além disso, né, você pode ter essas mudanças abruptas, bruscas, por exemplo, com o próprio clima que a gente vê. O clima ele pode variar, o aquecimento global pode variar em função de pequenas ações, né, e consequências do presente, que a gente toma no presente. E aí você vai ter trajetórias totalmente distintas no futuro, tá? Isso também gera um outro tipo de pensamento, que é, será então que tudo é determinístico desde o princípio, né? Porque se a gente tem consequências já previstas no futuro, então haveria um certo determinismo. Mas eu não vou entrar nessa questão, eu sei que tem filósofos no grupo e podem ajudar um pouco, mas a gente vai tratar um pouquinho da série dos dados aqui, tá? Veja, eu gerei 2 dados aqui, o de cima e o de baixo. Não vou entrar com matemática, é só para a gente entender a dinâmica da coisa. Nos dados de cima, o que é que eu fiz? Eu saí atribuindo números. Tarara, aleatório, como se fosse pegasse um primata, um macaco, um chimpanzé, para teclar números aleatoriamente. No segundo grupo, que é esse de baixo, eu coloquei uma equação para ficar rodando a equação do Lorentz ou do Poincaré, aquela equação que é simples, porém ela se retroalimenta. O que aconteceu? A série é totalmente idêntica, minha gente. A gente não consegue identificar aqui quem é quem, né? Isso aqui é uma bagunça, né? Isso aqui é uma bagunça, só que não. Se a gente olhar isso aqui num espaço de fase, que é plotar cada valor desse em função do seu valor anterior, esse valor em função desse, esse valor em função desse, esse valor em função desse, a gente consegue fazer um conjunto de espaços de fase, que é esse gráfico aqui, tá? Também no Excel, coisa simples, a gente faz um conjunto plota xn mais 1 em função de xn, só que olha o que se revela, para mim isso é uma revelação, não chega a ser uma revelação religiosa ou divina, mas para mim é uma revelação que se aproxima desse estado. A gente aqui consegue ver que essa série foi gerada de maneira totalmente aleatória, porque ela tende a ocupar todo o espaço do conjunto de espaço de fase, enquanto que essa outra função que eu fiz por uma equação no Excel, ela gera um atrator. Então, o que acontece? A série, a natureza não é dada ao acaso, ela é prevista. Quer dizer, ela é determinística. Calma, né? Calma, Tiago, calma, porque também a gente não pode extrapolar agora. Vamos tentar entender, tá? Por exemplo, assim, eu tinha que voltar uma figura, né? Eu vim para essa e disse que ia voltar uma, eu esqueci. Era essa aqui. Tudo começa com Edward Lorenz. Lorenz fez o seguinte, ele estava tentando prever o clima. Ele estudava ele trabalhava em meteorologia. Estava trabalhando em meteorologia, estava tentando prever o clima,
De repente ele percebeu que tinha um problema no computador. Olha, o meu computador está com um problema. Chama o pessoal da técnica de informática, porque quando eu mudo um parâmetrozinho de pressão, temperatura, o clima sai de chuva para sol ou de tornado para um céu limpo e com céu azul, né? Quer dizer, ele viu isso matematicamente, na verdade. Ele viu no conjunto de equações, esse gráfico aqui, ó. Ele muda um pouquinho, ele toma destinos completamente diferentes. Veja, tanto faz eu estar aqui ou eu estar aqui. Como é que pode? Eu estar aqui, eu estar aqui, se eu só mudei isso aqui. Entende? Ó, como é que eu mudo isso e venho para cá? Ou venho para cá? Eu tenho um tornado ou eu tenho um céu azul? Entre aspas. A gente está fazendo aqui uma comparação com o resultado das equações. Aí ele disse, olha, tem um problema no meu computador, chamo o técnico de informática porque meu computador está com defeito. Só que não era defeito. Lorentz estava, pela primeira vez, computando o caos que a natureza realiza de maneira sistemática lá, porque e chamou esse efeito de efeito borboleta. Que tem uma frase, né, metafórica. O problema, gente, é que a gente precisa entender o que é metáfora, né? Porque algumas pessoas tomam do ponto de vista literal o que eu vou dizer agora. O bater de asas no Japão ou nos Estados Unidos pode causar, de uma borboleta no Brasil, pode causar um tornado nos Estados Unidos. Essa metáfora é fantástica para você entender o caos. Pequenas variações das condições iniciais podem ter consequências e resultados totalmente catastrófico ou inimaginável. Tá? Claro que ele não falou isso do ponto de vista literal, eu já vi algumas pessoas dizendo, porque o bater de asas pode causar um tornado, não é que pode causar, a gente precisa entender metáfora. Por exemplo, Richard Dawkins não entende a diferença de metáfora, muitas vezes, no livro do Gene Egoísta, porque ele acha que genes podem ser egoístas. Não, genes não têm egoísmo ou altruísmo. São seres humanos que têm egoísmo ou altruísmo. Inclusive, eu posso ter os mesmos genes e agir em certos momentos de forma egoísta e em outros momentos de forma altruísta. E os genes são os mesmos. Como é que o gene mudou? Será que ocorreu uma mutação no gene para a pessoa virar altruísta? Então, assim, é um mecanicismo que a gente tem muitas vezes, e eu queria dizer a vocês, isso aqui é uma metáfora, pelo menos na minha interpretação pessoal, apesar de que alguns professores já falaram que é literal. Tá? Bom, então vejam, quando a gente vai estudar, que aí no caso eu me voltei para um pós-doc nisso, porque eu fiquei realmente intrigado com isso e perturbado com essa ideia, a gente vê que a fisiologia funciona assim. Por exemplo, o coração normal ele tem que ser caótico. Olha a dimensão de um coração normal. Ele segue um atrator de Lorentz. Estão vendo aqui? Enquanto que se o coração começar a fibrilar, ele tende a ocupar o espaço de fase, ou seja, ele fica aleatório. Então, aleatório não é saúde. Causa é que é saúde. Mas, cuidado, é um termo que eu falo para os matemáticos amigos. A gente tem um problema de linguagem. Caos, para a maioria das pessoas, será desordem. O mundo está um caos. Né? Então, caos, nesse sentido, é um caos ordenado. Eu gosto desse termo, mas não sei se existe. O cérebro é caótico. Se você pegar uma série temporal dos sinais elétricos do cérebro e fizer um espaço de fase, ele segue um atrator. Tá? Ele não é bagunçado. O cérebro não é bagunçado, aleatório. Ele é caótico. Ele é um ritmo variável, complexo, o tempo todo, mas ele não é ao acaso. Né? Se ele ficar sincronizado, é uma epilepsia. É uma epilepsia. Se o cérebro ficar ordenado, eu estou em crise. Eu estou tendo uma crise epiléptica. O cérebro não pode ser ordenado de maneira sincrônica. Ele tem que ser caótico para ser saudável. O genoma, aí a gente foi atrás do genoma. Como é que o genoma se comporta se a gente for converter cada letrinha do DNA em vetores? Caótico. Em que sentido? Se um gene... Aliás, na verdade, se você olhar uma sequência de um gene, ele se comporta de maneira aleatória. Por quê? Porque um gene ele não pode ser
uma previsibilidade. O gene tem que ser... vai ter uma sequência aleatória. Já uma região que não codifica gene nenhum, ele é caótico, porque ele tem correlação de longo alcance. Ele tem memória. Então, peraí, a natureza tem memória. O cérebro tem memória fisiológica, mas eu não estou falando daquela memória fisiológica. Eu estou falando aqueles padrões previsíveis e repetitivos, né? Fractais, se você pensar em termos geométricos, mas eu estou pensando em séries temporais. Então, o pessoal vê que certos padrões possuem correlação de longo alcance, né? E aí, quando a gente se viu preso na pandemia, né? Por exemplo, eu tinha lido aqui que o sarampo ele tem um comportamento caótico, já a catapora nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, ele tem um comportamento aleatório. Quando começou o Covid e a gente se viu no lockdown, eu pensei, bom, eu vou testar a Covid, tá? Só para caminhar aqui para o encerramento. O que é que a gente fez? Eu e mais 2 colegas. Eu disse, olha, vocês topam analisar isso, já que a gente está preso em casa, né? Você vai fazer o quê? Não tem muita coisa para fazer e a gente quer ajudar. Então, bora olhar os dados de Covid. Primeira coisa foi olhar o genoma do SARS-CoV-2. E o que é que a gente viu? Que tanto o SARS-CoV-2, eu estou um pouco precisando lembrar as datas, mas o SARS-CoV pretinho foi de 2001, se não me engano. O MERS-CoV foi de 2010 e o SARS-CoV-2 foi de 2020, tá? 2019. Então, esse é o que deu a pandemia aqui, esse azulzinho. Quando a gente resolveu fazer essa aplicação de converter as letras do DNA em série temporal, olha o que a gente obteve. É como se o quê? Você tem todos eles o mesmo padrão. O que me leva a crer que realmente se trata do mesmo vírus que foi sofrendo adaptações. E nada algo criado por uma mente malévola num laboratório, tá? Realmente são evoluções adaptativas do mesmo vírus. Só que quando ele saiu dessa forma verde para essa forma preta, aliás, dessa forma preta para essa forma verde, para essa forma azul, ele aqui se tornou uma pandemia mundial, né? Foi difícil publicar isso, porque primeiro os geneticistas falavam, a gente não usa isso que vocês estão falando, a gente não fala em preto, vermelho ou verde, ou caos, a gente não estuda genética assim, a gente estuda genética como ACTG, TCTA, TTTG, e foi difícil, porque você está fazendo uma ciência, um tipo de análise que não é convencional em papers, né, em artigos. Mas tudo bem, conseguimos depois publicar, mostrando que isso aqui seria uma assinatura do vírus. Então, a gente termina o artigo propondo, poderíamos analisar a variação dos vírus por esse método, né? A Organização Mundial de Saúde colocou o nosso artigo no site deles, mas há uma certa relutância ainda da comunidade científica em aceitar formas diferentes de analisar genomas, né? E a grande questão, que até os referis perguntaram para a gente, é qual é o significado biológico disso? Veja, uma pesquisa ela não vai responder tudo. Nós não sabemos ainda o significado biológico dessa assinatura fractal, se, por exemplo, uma determinada forma vai ter uma maior infectividade que uma outra forma. Mas o que a gente quer é atribuir formas ao genoma. É como se você fosse analisar formas de maneira não linear, ao invés de letras, né? Então, se a gente, sei lá, se a gente fosse de um outro planeta, como é que a gente analisaria certas coisas? Será que tem que ser como a gente herdou? Ou será que, sei lá, uma outra civilização vai estudar de uma outra maneira? Né? Mas, às vezes a gente faz as coisas no modo zumbi, né? Que eu chamo. Para o pessoal lá na universidade, é o modo zumbi, é o modo de fazer sempre o mesmo, do mesmo jeito. E se você fizer diferente, você vai ter dificuldade, você vai sofrer. Mas a gente está disposto a sofrer. A outra coisa que a gente olhou foi em relação ao crescimento dos casos. Então, quando a gente estava em abril de 2020, nós pegamos a série temporal dos
dos casos é uma relação assim de novos casos por casos no dia anterior. É como se fosse o espaço de fase. Eu peguei no site do World Meter, tá? E aí, se a gente fizer os casos nesse dia em relação ao caso anterior, qual seria a previsão seguindo a teoria do caos? E a previsão que eu publiquei, eu estou falando eu, gente, porque em ciência a gente fala nós, mas esse artigo eu tive que publicar só, né? Muita gente estava muito ocupada, foi um technical report pequenininho que eu publiquei. Mas quando eu peguei os dados, é um artigo simples, né? Não é longo, tem acho que 4, 3 páginas. E eu coloquei lá, olha, quando a gente pega, também saiu no site da OMS, quando a gente pega os casos até a data de abril, 3 de abril de 2020, como é que a Covid vai acontecer? Porque muita gente perguntava, né? Me ligava, o Tiago, quando é que a gente vai sair dessa? Porque o Tiago é o amigo que fez ciência, né? Porque a maioria dos meus amigos são médicos, advogados, enfim. Aí ligava e dizia, Tiago, e aí? Tu que é cientista, cara, tá lá na universidade o tempo todo, quando é que a gente vai sair disso? Eu disse, espera aí que eu vou testar. Aí eu fui fazer esse teste. E aí, as previsões, né, a minha bolinha de cristal mágica, que é a teoria do caos, dizia, pelos cálculos lá de atrator e etc. Seguindo as previsões, tá o artigo, depois eu disponibilizo para a rede, é bem possível que, né, a gente não afirma vai ser assim, que a Covid não tenha uma curva para ser achatada. Que é meio perigoso dizer isso, porque o Imperial College de Londres tinha dito que tem uma curva, todo mundo ouvia a Globo dizendo de curva, etc. Segundo a teoria do caos, não existe nenhuma álgebra que a gente descreva isso, tá? Mas é difícil, porque a gente não tem no ensino médio, nem no ensino fundamental, nem no ensino universitário esse tipo de entendimento. O que vai acontecer é, quando tiverem surgindo casos, vai ser seguido de uma diminuição de casos. Quando a diminuição de casos parecer que a gente está ficando livre da pandemia, vai vir picos. Quando a gente chegar no pico, a gente vai pensar que é o pior da pandemia, vai descer, e quando o pico baixar e a gente chegar para poucos casos, a gente vai achar que vai ficar livre da pandemia, e vai vir um outro pico, ou seja, nesse algoritmo que eu usei, a previsão é de que haveria picos seguido de cumes, seguido de picos, seguido de cumes. Isso era o que o dado matemático me dizia, tá? Então, se eu fiz a publicação aqui, abril de 2020, eu fiz a previsão aqui, tá? Esse artigo meu, vocês vão ver lá na internet, se quiserem ler, é aqui. Eu estou vendo esses dados aqui que mal aparecem no gráfico. E aí, o que aconteceu nos meses seguintes? Pico, vale, pico, vale, pico, vale, pico, que aí sim é o que a Imperial College falou, vai haver um pico na curva, mas não é uma curva do Imperial College, né? O que o Imperial College disse? Pessoal, você é corajoso falar sozinho falar dos caras de Londres, mas é porque a gente está acostumado com a ciência linear. Eles falaram que ia ter uma curva e ia achatar a curva. Se a gente quiser forçar uma curva aqui, a gente tem, minha gente. O Imperial College acertou. Se a gente quiser forçar uma curva. Mas essa curva não diz nada sobre o dia a dia da gente, sobre o mês a mês da gente. Então, o algoritmo lá de previsibilidade que eu usei, ele dizia o quê? Que vai haver uma oscilação seguida, né? Uma oscilação caótica. Bom, então, partindo para o final, hoje eu trabalho com radioecologia, para ver, por exemplo, também a questão dos elementos radioativos que naturalmente estão sendo emitidos, tá, na natureza. Por exemplo, radônio. Se a gente pegar a série temporal de 1990, é antiga, eu sei, mas ela se comporta de maneira caótica. A gente não pode dizer assim, olha, tem um pico de radônio, esse meio ambiente aqui é radioativo. Não, porque lá no ano seguinte o pico vai estar embaixo, vai ter um vale. Então o radônio se comporta de maneira caótica. Não estudo o clima, mas eu acho que a gente tem modelos para clima. Por exemplo, o pessoal fala assim, olha,
não existe aquecimento global. Por que não existe aquecimento global? Ah, porque, veja, tal ano a temperatura do planeta foi baixa. Sim, mas é porque é caótico. Naquele ano, a temperatura do planeta foi baixa, mas no ano seguinte, a temperatura do planeta foi alta. E você não tem que olhar ano a ano, não. Você tem que fazer uma coisa chamada linha de tendência. Mesmo que a temperatura do planeta resfrie, parecendo que a gente está entrando numa era glacial, para alguns, a gente está, na verdade, tendo resfriamentos do planeta para depois vir picos muito maiores. Ó aqui, ó. Tá? Então, isso aqui chama-se linha de tendência. Então, a gente precisa estudar isso para, de fato, fechar, para realmente ter uma discussão do que está acontecendo. Então, as aproximações necessárias, o meu último slide, é que a gente deva integrar realmente a visão da física, né? A matemática e a física precisa voltar para a biologia e precisa voltar para a medicina. Tá? A computação é essencial, a partir da inteligência artificial, para ser uma ferramenta aliada à medicina. Não é que o médico vai ficar sem emprego, é porque o médico que não souber usar as ferramentas não vai ter muita função, porque as ferramentas estão aí. Tá? Então, entender a biologia integrando a computação, a medicina, e tudo isso com uma bioinformática, com uma informatização, né, dessa reintegração, dessas aproximações da natureza. Então, esse é um slide conhecido, meio clichê, mas que eu acrescento mais outra dimensão a ele, para encerrar, que, além de tudo isso, precisamos de arte, ética, humanidade, natureza, paz e espiritualidade. Sem isso, nada do que está aqui vai valer a pena. Então, essa minhas reflexões para a rede Ecologia Integral. Muito grato pela palestra do professor Tiago. Eu garanto, como todo mundo aqui fervilhando de dúvidas e perguntas, o senhor mexeu com um vespeiro que nem imagina, mas foi grandiosa a terminação. Eu até estava com uma grave pergunta na questão de ética mesmo da nossa ciência, que eu não estou vendo muita ética na nossa ciência, né? Então, para iniciar as perguntas, eu começo com a pergunta seguinte: essa replicação conjunta é sinônimo de construção da vida, no conceito fractal que eu pergunto, né? Ou seria melhor aquela definição que a gente tem da autopoiese de Maturana e Varela? A primeira pergunta para o professor Tiago, depois eu passo para os nossos colegas. Eu confesso que eu ainda eu tenho pouquíssima referência, eu tenho visto a partir, na verdade, por intermédio do Fritjof Capra, tido contato com o pensamento de Maturana e Varela, e dessa questão da autopoiese, e não tenho tido um aprofundamento no tema, né? O nosso tempo é muitas vezes escasso, mas é algo que eu pretendo entender melhor para poder discutir com vocês da rede e para poder debater essa questão realmente dessa visão mais material, mecanicista, reducionista, né, cartesiana, que a ciência convencional aplica. O próprio Maturana, se não me engano, vem dessa escola que é a mesma minha. Tá? Ele fazia leitura de neurônio de ratos por eletrocorticograma, abriu o crânio do ratinho para medir sinais elétricos, etc. Mas eu acho que em certo momento da vida dele, ele teve esse shift de percepção e visão de que aquilo não poderia ser a descrição do que é a mente, o que é a consciência, do que é a vida, né? Então, eu peguei algum artigo de Maturana pensando que eu ia ler sobre as ideias dele e acabei pegando a tese do doutorado dele, que era uma abordagem totalmente reducionista. Então, é bom que a gente saiba disso também. Ele vem dessa escola científica, biológica, dos biólogos. Mas ele percebeu, acho que como o Varela também, né,
que, inclusive, se não me engano, Varela também teve muito contato com o budismo, nas suas, e teve o próprio Nelson, eu esqueci o segundo nome, Nelson Chaves, ou Nelson, ele é um imunologista que teve contato com Varela lá nos Estados Unidos. Ele mudou totalmente de visão, ele era imunologista tradicional, né? Estudava o velho paradigma de que o sistema imune é um sistema de defesa, de ataque. E quando ele conheceu Varela nos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil e foi fazer outra coisa, ele foi fotografar. Ele saiu da universidade, não conseguiu mais estar no departamento fazendo aquelas pesquisas. Não é que ele largou a área, né? Ele passou, acho que um sabático, alguma coisa, tirando fotos, virou um fotógrafo, porque ele percebeu que inclusive cunhou o termo da imunologia da paz, que a imunologia, o sistema imune, na verdade, não é um combate de células contra agressores, que o sistema imune é um sistema de harmonia do sistema, ele busca o equilíbrio, né? Ele busca o equilíbrio, ele busca a harmonia, e não essa guerra, como se fala. Então, acho que tem muito a acrescentar, e eu não sei qual foi a outra parte da pergunta que você fez em relação a Varela e o Maturana, mas você falou alguma pergunta antes. É justamente a comparação do entendimento da replicação fractal, se é vida, ou se é o outro conceito conceito do Maturana e Varela, da autopoese. Veja, a visão do Schrödinger foi a visão que ficou no meio acadêmico, que a vida seria um polímero macromolecular, né, um cristal aperiódico, porque quando Schrödinger publicou isso em 1940, que a vida estaria contida no núcleo das células, a vida não, a molécula da hereditariedade seria um polímero macromolecular que se autorreplicaria de forma autocatalítica, muitos da comunidade científica passaram a correr para descobrir que estrutura era essa. É tanto que a Rosalind Franklin começou a fazer difratometria de raio-x da molécula, o Watson e Crick começaram a correr para tentar entender qual era a estrutura dupla hélice, aliás, chegaram na estrutura dupla hélice. E aí tem um advento, Geraldo, da biologia molecular. Começa aí. Começa a genética. A genética começa no entendimento do DNA como código. Resolveu algumas coisas, mas quando você teve aquele projeto multimilionário do genoma humano, dizendo que nós não temos 100 mil genes, nós temos 30 mil genes, na verdade, que equivale ao genoma de uma mosca, né, uma drosófila, a gente pensa, caramba, mas aí nós gastamos bilhões para decodificar o genoma e não conseguimos agora resolver os problemas? Não. Veja, eu não tô querendo com isso desmerecer o genoma. Por quê? Porque a gente sabe que o genoma ajuda em questões que são realmente o gene. Por exemplo, fibrose cística. Fibrose cística é um gene. É um gene mutado que dá todas as consequências genéticas da fibrose cística. Mas o que eu quero dizer é que as doenças genéticas são a minoria. A grande maioria são ambientais, são interação do genoma com o meio. É a epigenética, né? Então, inclusive, há uma questão de Lamarck que está vindo à tona, porque a gente aceita Darwin, né? Darwin dizia que as mutações eram aleatórias nas gônadas e transmitidas para os descendentes. E Lamarck disse que as transmissões, na verdade, poderiam vir da experiência com o meio ambiente, e essa experiência com o meio ambiente passar para as nossas gônadas e passar para os descendentes. Aí vem um experimento, que eu não me lembro o autor, que destruiu Lamarck porque ele começou a cortar a cauda de rato e viu que o rato nunca nascia com a cauda cortada. Mas Lamarck não falou em mutilações. Lamarck falou em interações com o meio. Aí o que é que a genética descobriu agora? A epigenética. Ou seja, existem moléculas de RNA que vão para a placenta e transmitem informação para o feto. Então, se uma grávida tiver um certo estresse no ambiente uterino,
podem ter expressões de microRNAs que vão transmitir informações para o feto e o filho poderá ter consequências disso. Aí o pessoal fala, então Lamarck voltou. Sim, né? E o próprio Darwin era lamarckiano, porque o Darwin dizia, na sexta obra, se não me engano, que haveriam gêmulas, que seriam partículas, que passariam para os filhos. Só que os neodarwinistas não aceitam isso. Os neodarwinistas, e eu vou dizer a você, Geraldo, eu fui muito tempo neodarwinista, porque considerando que o gene é o grande agente. Mas eu fui descobrindo que não existe um agente, né? Eu fui percebendo, eu não posso dizer que eu descobri, né? Eu não sei. Eu não sei, mas eu ficava pensando por muito tempo que o gene seria o agente. A gente procura sempre o objeto, o agente. E uma das coisas que me ajudou não foi nem na universidade, foi o próprio Júlio Torres, né, nas conversas filosóficas que a gente tem, onde ele falou que não existe esse tal objeto e agente, né, advindo das leituras de Edgar Morin e tudo. Na verdade, existem processos, interrelações. Se você tirar um gene da célula, não é nada. Parece O que é que curioso também. travou, houve um travamento teu temporário aí. Eu acho que é a questão da internet. Parou bem Mas eu no estava nada, falando não que... falou nada. Oi? Parou bem na hora que você estava fazendo reflexão, não é nada. Ah, tá. Deixa eu ver se melhorou aqui. Talvez eu deva rotear aqui, mas tá dando para ouvir? Sim, está perfeito. Não, o que eu estava falando assim, se você tirar o gene o DNA da célula, a célula ainda assim se divide. Ela ainda assim se divide. Então, quem é o agente? O agente é a célula ou o agente é o DNA, né? Então, é uma coisa assim que a gente não sabe quem veio primeiro, né? É por aí, aquela questão. É o ovo ou a galinha? Pessoal, É a quem quiser, proteína ou é o DNA? pessoal, quem quiser completar perguntas, fazer mais. Se ninguém vai fazer pergunta, eu vou fazer uma provocação para ele também. Não, eu tenho uma Ricardo. pergunta. Eu tenho primeiro, bom dia, professor Tiago. É uma honra estar aqui. Primeira vez que estou aqui, a convite do professor João de Deus, foi meu orientador. E nós fazemos parte do Conselho Regional de Biologia da 9ª Região aqui em Santa Catarina. E de formação eu sou biólogo e subsidiariamente eu também sou advogado. E trabalho com esse espectro semântico de tradução, né, entre os ruídos que existem entre a ciência e o que o legislador pensou na sua cabeça em proteger, né, principalmente questões ambientais e até questões ligadas à vida, porque eu sou perito judicial e trabalho com ações civis públicas estruturantes. Então, se já é complexo falar para dentro da ciência, imagina como é falar para atores do setor jurídico, onde existe um ego muito grande, perspectivas ideológicas e, como diz o ministro Barroso, signos, né? Signos que precisam ser decifrados, né? Mas a vantagem do perito talvez seja que eu faço o laudo, faço algumas abstrações e devolvo a caneta. E depois de lá vai vir uma questão política. E aí, como a professora Fabiola falou, a importância da educação e da gente trabalhar com princípios, né? E eu sou um homem de quase 50 anos e eu só estou abstraindo para o senhor tentar entender, porque daí a sua resposta vai ser bem rápida, né? Um pouco prolixo, mas faz parte do contexto. Eu tive desmoronado na
na minha juventude, como aluno de ciências biológicas, o neodarwinismo como se fosse quase que uma verdade absoluta e talvez até, porque eu também não quero ir para o inferno, então eu sou, de certa forma, dentro da Igreja Católica, que eu estou com muitos amigos aqui que são religiosos católicos também, eu prefiro também acreditar, numa certa forma, num princípio inteligente e nas centelhas do Criador, né? Um Criador perfeito e onipresente, ele também faz um mecanismo evolutivo racional, né? O próprio apóstolo Paulo falava sobre isso. E aí eu pergunto o seguinte: como os neodarwinistas entendem essa perspectiva de que o caos provavelmente vai substituir a aleatoriedade da recombinação que gera a vantagem evolutiva? Isso, para mim, ficou sensacional na sua apresentação. Eu ia caminhar para uma outra jogada mais filosófica, dizendo que o segredo e as respostas para as minhas dúvidas e para o meu trabalho estão somente hoje caminham para a filosofia, mas eu gostaria de ouvir do senhor, né, essa perspectiva do neolamarquismo, que realmente, se a gente olhar os originais do Darwin, né, ele dava uma escorregada para o lamarquismo, né? E também quero dizer que o Richard Dawkins não precisava ter escrito O Relojoeiro Cego, foi um gasto de energia e comprar uma briga desnecessária. Muito obrigado. De nada, Ricardo. Eu tive um momentozinho de trava, mas eu peguei a essência, acredito. Qualquer coisa, se eu não peguei tudo, é porque eu troquei aqui para rede de 4G, né? Mas se não tiver, aí você complementa e me aciona de novo se eu não responder alguma dos questionamentos. Eu vou começar pensando um pouquinho diferente na questão do Dawkins não precisar ter escrito. Eu acho que, às vezes, a gente tem que pensar também, entendo o seu questionamento, a sua colocação, mas, às vezes, a gente tem que entender que o contraditório ajuda na nossa ideia e, às vezes, atrapalha. Mas isso depende do receptor. Mas eu queria dizer a você que eu entendo, porque tem pessoas, eu tenho certeza, que largaram muito do que faziam em função dessas visões e até mesmo por essa interpretação, né, que acaba decepcionando ou trazendo você para querer fazer uma outra coisa, que é uma grande pena e uma falta de percepção do Dawkins, uma falta de cuidado do Dawkins com essa questão ética daquilo que você transmite, né? Porque poderia dizer assim, olha, eu vou propor aqui essa ideia, uma interpretação minha, ela vai ser interessante para debate acadêmico, mas ela não é a verdade. Ela está aberta para discussão. É como eu estou lhe dizendo, eu fui neodarwinista, né? E acredito que é uma visão fantástica do relojoeiro cego. Eu acho que aquilo não confronta uma visão transcendental que você tenha da vida, e, inclusive, uma das pessoas que melhor explica o neodarwinismo é o Dawkins, no livro do Relojoeiro Cego. Eu acho que ele explica de uma maneira muito didática a questão da adaptação das espécies por processo de seleção natural, que é, de fato, um mecanismo que leva a certas características surgirem, emergirem nas espécies. O próprio Dawkins era gradualista, né? Ele é gradualista, ele acredita que as mutações são graduais, então a gente não tem um saltacionismo. Eu não sou biólogo, Ricardo, de formação sou biomédica, a gente não tem essa disciplina. Isso tudo que eu estou te falando é por autodidatismo. Muitas das coisas, inclusive física, né? Vê um enxerido, biomédico falando de física, mas eu sou biofísico, então me senti à vontade. Mas veja, o Dawkins, ele ao fazer essa ideia de que ele cria um programa de computador, inclusive, que são os biomorfos, que você vai clicando em características e você vai percebendo que essas características vão surgindo. Por exemplo, tem uma pessoa que fala o que o Dawkins fala de uma maneira que ninguém acha conflitante, que é o Carl Sagan. Né? O Carl Sagan, que foi casado com a Margulis, com a Lynn Margulis, criadora
da teoria da simbiogênese. Muitas pessoas se esquecem que um neodarwinista foi casado com uma simbiogênica. Porque a Linz Margulis, eu não sei se foi o motivo da separação, tá? Não vou entrar agora em questionamento histórico da época, mas ela criou a teoria da simbiogênese, se não me engano, casada com o Sagan, e o Sagan falava o que o Dawkins fala e todo mundo adorava. Padres, cientistas. Porque o Sagan tinha essa sensibilidade. E eu vou dizer a você, eu sigo mais essa filosofia do Sagan, né? Não tudo, claro, eu tenho uma visão própria. Mas o Sagan tratava justamente no livro Cosmos de um determinado caranguejo, não vou colocar os termos assim, faz tempo que eu li, um caranguejo começou a aparecer com as características na carapaça do rosto de um samurai. E aí todo mundo pensou, é a reencarnação do samurai, claro, que foi morto um samurai há milhares de anos atrás, numa grande batalha, um samurai, na verdade não, foi morto um rei que era criança, um menino. Esse menino ele foi morto afogado no rio, pelos inimigos. Só que toda vez que pescavam um caranguejo, e coincidentemente eu vou colocar a interpretação darwinista, coincidentemente viam a imagem de um samurai na carcaça do caranguejo, o que é que os pescadores faziam? Devolviam o caranguejo para o mar, porque ele era a reencarnação do príncipe, do rei. O rei reencarnou no caranguejo. Se você colocar agora o processo de seleção natural ao longo de milhares de anos, hoje lá tem caranguejos com verdadeiras faces de samurais nas costas. Mas isso foi um processo de seleção por milhares de anos, e não uma criação instantânea, divina ou qualquer outra coisa. Foi um processo natural. Foi um processo natural. Isso não deve ser estranho para a gente. Eu desço, vejo um cão, um cachorro. Aqui no meu bairro tem vários. O cachorro tem uma respiração ofegante, né? Aí você fala assim, você pensa, meu Deus, como é que esse cão sobrevive? Aí eu falando com o dono disse, essa espécie aqui, esse bulldog, eu não entendo, ele só sobrevive com o humano. Se eu largar ele aqui, na natureza, com 2 dias ele morre. Então, a gente selecionou esses genes. Nós selecionamos de maneira artificial as espécies que nós convivemos, né, de cães, etc. Porque senão seriam lobos. Estariam uivando ao invés de latindo. Então, nós já artificializamos a natureza. Né? E o processo darwiniano de seleção natural é compreensível, é lógico, todos deveriam entender. Todas as pessoas deveriam entender que é assim que a gente tem pescoço, olhos e etc. Seja você biólogo ou não, porque senão você vai achar que foi um ato instantâneo de criação. E aí você falou de religião. Isso não conflitua a minha fé. Isso não entra em conflito com fé. Eu não entendo por que entra. Sinceramente falando, Ricardo, eu não entendo por que existem pessoas como Dawkins e existem pessoas da moeda oposta, que acham que não, você não poderia ensinar isso numa universidade ou qualquer coisa, porque você está indo de encontro a uma pessoa criacionista. Não. Eu estou indo falando do mundo natural. O mundo natural explica o mundo natural. E o mundo natural é compreensível desse ponto de vista, a gente está tentando entender. Agora... Então, só né? Um recortezinho rapidinho. Passa. O senhor entendeu exatamente por que eu disse, então, porque eu acho que o Dawkins não deveria ter escrito, né? Porque eu iniciei minha fala falando de espectros semânticos que geram ruídos. Concordo. Esse é o problema. Eu também li, concordo, durante muito tempo, acho que ele explica muito bem. Mas hoje a gente precisa de paz, né? O senhor falou em imunidade, a busca pela harmonia e não o combate, né? Uhum. Eu acho que essa ideia que eu... só para fazer um recorte nesse sentido, né? Mas o senhor tinha percebido, né? Porque, por exemplo, o aluno de medicina, ele aprende assim, né? É combate, é guerra, é isso, aquilo, outro. Toda a semântica que você está utilizando no seu argumento, eu estou entendendo, ela vem do militarismo.
e do direito. Por exemplo, código genético, combate do agente agressor. Então, assim, é tudo do sistema militar e do sistema jurídico, né? Mas é um problema de linguagem, né? Enquanto que, na realidade, eu extrapolo um pouquinho do que talvez Maturana fale, eu preciso me inteirar melhor, mas eu extrapolo um pouquinho dessa questão de que não é paz nem guerra, que isso são metáforas. Na verdade, é uma forma que nós antropomorfizamos, se é que existe. Nós temos a antropomorfizar célula, nós temos a antropomorfizar átomos e moléculas. Será que o elétron pensa? Será que o elétron tem consciência? Então, nós antropomorfizamos tudo como se nossa espécie, que acabou de surgir no planeta, o planeta existia sem a espécie humana numa boa por milhões de anos. Milhões, bilhões de anos. 4 bilhões de anos que o planeta existe sem uma espécie com essas características aqui de polegar, de mão, de língua, de falar, e vivia numa boa, o planeta estava lá. Aí a nossa espécie surge há alguns milhares de anos, faz isso tudo e acha que agora tudo é o humano. É ao ponto do físico dizer que se não houver um observador, aquilo não existe, porque interpreta o gato de Schrödinger, que é uma metáfora. Certo? Ao ponto de achar que esse copo, ele existe porque eu o observo. Esse copo existe porque houve uma ação humana, claro, para a confecção dele. Mas eu lhe garanto que aquela árvore ali existe, independente da minha existência. Eu sou insignificante para ela. E muitas vezes ela viveria melhor sem um humano atrapalhando a sua existência. Então, essa ideia, eu não consigo entender. Se tiver filósofos aqui, me perdoem, eu estou imprimindo a minha impressão, mas assim, eu não consigo entender como é que algo existe porque eu o observo. Eu, restrito ao planeta Terra, né? Restrito a uma esfera infinito. Raul levantou a mão, pode falar, Raul. Então, essa questão é importante. Eu lembro muito do meu professor Luigi Laudato, na filosofia, né, que Deus o tenha, morreu recentemente. Ele fazia uma crítica justamente ao Descartes, né, que o penso logo existo. Ele dizia, não, primeiro eu existo, depois eu penso, né? Então, primeiro vem a criação, né? E essa é uma coisa aristotélica, né, que é a questão do primeiro motor. Então, é isso aí. Não necessariamente a visão do observador ver algo para poder classificá-lo e ele existir, mas é a questão primária de quem surgiu primeiro, o pensamento ou o indivíduo. Eu concordo com o seu professor, eu acho que a gente vem a existir, mas, enfim, tem questões que a ciência não consegue adentrar e talvez nunca consiga, e questões em que, para mim, o problema é quando você, a partir da sua fé, intervém no fato do mundo natural, ou você, com a sua interpretação do mundo natural, intervém na fé. Eu estou muito mais assim, eu não maturei essa ideia ainda, eu preciso entender isso, mas eu estou muito mais para magistérios não interferentes, do Stephen Jay Gould, do que da visão ateísta militante do Richard Dawkins, tá? E eu acho, por exemplo, quando o Rupert Sheldrake, que é um biólogo evolucionista britânico, tenta explicar campos morfogenéticos invisíveis na formação de corpos, ele está entrando numa área que ele quer um sobrenatural, ele busca algo sobrenatural para explicar algo que muitas vezes pode ser natural. Eu acho que a gente deve esgotar todas as tentativas naturais de explicar um fenômeno, antes de atribuí-la a algo sobrenatural. Se a gente realmente extrair tudo, então de fato é sobrenatural. Mas a gente não pode baixar a guarda para achar que é algo sobrenatural se a gente não testou todas as possibilidades. E, mais uma vez, o sobrenatural, o transcendental, ele sempre vai existir.
Não adianta o Dawkins querer acabar com a igreja, acabar com isso. Não tem como. O ser humano ele busca o transcendental, o divino. É da natureza dele buscar o transcendental, o divino. Então, eu acho que a área cerebral dele, já que ele é materialista, a área cerebral dele capaz de perceber o mundo espiritual, acho que está desativada, só pode ser. Quem é agora? Eoliene. Saudações, parabéns. Espero que não demoremos a colocar aí a gravação na rede. Tá bem. Se não, por favor, disponibilizem lá no grupo a gravação até ir para a rede. Depois coloca. Porque tem que editar, né? Colocar umas florzinhas assim, uma coisa parecida. Mas entrando no diálogo da existência ou não existência em relação ao observador, né? Aí, primeiro, também faço a leitura então, em sintonia lá com o Edgar Morin, da inter-relação entre objeto, sujeito, e de mútua interferência entre ambos, o que tem alguns, identifico alguns exageros de exclusão total da realidade a partir do observador, que então, como eu disse, é exagero, encarado isso como exagero, mas normalmente o que tem prevalecido na leitura filosófica a partir de uma leitura da fenomenologia é o fato de não é que a realidade em si não existe, independente do observador, a realidade humana, o mundo humano. Quando falamos em mundo, então, questão de o glossário, estamos falando daquilo que é pelo ser humano criado. Então, o mundo humano, aquilo que é criado pelo ser humano, só existe dependendo do ser humano. Então, ou seja, o copo, como você disse, o copo é humano, só existe com a minha interferência. Os elementos inomeados, e ainda sem nome, inclusive a própria árvore, ela só é árvore enquanto é árvore para o ser humano, como conceito de árvore, mas ela sempre existiu, mas não como mundo humano, como independente, ou seja, sem nenhum significado específico. O significado vem, no caso específico para nós, e que a árvore muda de significado segundo os próprios tempos, porque vamos criando mundos diferentes a partir da árvore. Então, apenas colaborando aí em relação a isso. E dizer para o rapaz, acho que foi Raul Bentes, também fui aluno aí do falecido Laudato, tá certo? E foi meu orientador. Então, Olha a Tu és coincidência. corajoso, mas também tinha vantagem que ele era o dono da faculdade, né? Então ele estava com quem podia, né? Mas, Eliane, obrigado pelo comentário. Acho que a grande questão é essa mesmo, né? A gente está conceituando o mundo à nossa volta e transformando e atribuindo conceitos, né? Que a árvore é árvore porque o humano o observa e a converte no termo árvore, mas aquilo é um conceito, uma representação do ponto de vista neurofisiológico construída por mim, né, devido à minha cultura e à minha estrutura neurofisiológica. Mas só para colocar uma coisa que me veio à mente, Eliane, isso me faz pensar também no que o Sagan dizia. Exatamente os átomos que compõem nossos corpos são exatamente os compostos produzidos em estrelas. Então, sempre que você olhar para uma estrela no céu noturno, Eliane, todos nós, estaremos olhando, serão estrelas olhando para estrelas, do ponto de vista material, certo? Então, sempre que você olhar o corpo humano, ou olhar para si,
lembre-se que cada átomo desse, cada elemento desse foi produzido numa estrela. Certo? Então, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, que está nesse corpo, foi produzido numa fábrica chamada estrela. Então, sempre que você olhar para uma estrela, lembre-se disso. É uma estrela olhando uma estrela. Agora, uma estrela olhando de maneira consciente, processando neurologicamente o que ela observando. É uma forma, eu acho uma forma poética que a ciência traz. É uma forma espiritual, inclusive, que me transcende. Porque, por exemplo, se eu observo uma estrela, é como se o universo tivesse evoluído para chegar no momento em que ele observaria a si próprio. E outra coisa curiosa, nós somos a única espécie que olha para o céu, né? Que observa a Lua, as estrelas e pensa sobre isso, né? Que fica refletindo o que é aquele ponto ali, né? Será que dá para contar? Será que dá para observar? Então, é isso uma reflexão que me trouxe. Raul, fala aí. Tá. Ontem de manhã eu estava aqui com o Frei Alex conversando, que ele está estudando psicologia, e a gente estava tratando sobre a questão da fenomenologia, né? E isso me recorda bem o professor Arthur, é um grande professor em Manaus, e ele explicava assim um pouco da fenomenologia, né? Ele dizia, ele pegava, você está vendo essa cadeira? Qual cor é essa cadeira? A gente dava a cor que a gente estava enxergando. Se o gato olhar essa cadeira, vai olhar uma outra cor. Então, uma coisa é o número, ou seja, é a cadeira, e outra coisa é o como eu posso enxergar essa cadeira, né? Então, como que o ser humano se percebe diante de toda a natureza? A questão do fenômeno. Uma coisa é o nome e o fenômeno que eu consigo enxergar. Entendeu? Sim. E, inclusive, a gente chama assim, eu estava lembrando da aula que eu dou de biofísica sobre o espectro da luz visível, que é o vermelho, laranja, amarelo, azul, verde, azul, anil, as cores do arco-íris, né? Violeta. Puxa, até isso eu estou ensinando de maneira antropomórfica, percebem? Porque luz visível para quem? Para nós humanos, né? Porque uma abelha não vai ver isso. Uma abelha vai ver ultravioleta e tal. Um pássaro vai ver o campo eletromagnético da Terra. O pássaro ele vai navegar enxergando outro espectro. A luz visível até atrapalha. Se ele fosse enxergar a luz visível, ele ia ser péssimo feito a gente para navegar na Terra, né? E nós somos os evoluídos, né? Como assim? Então, o morcego ele vê som. Morcego, imagina um planeta, o Dawkins faz isso, ele faz isso no livro Relojoeiro Cego. Imagina um planeta em que a espécie de morcegos houvesse evoluído e adquirido consciência. E eles descobrissem a Terra. E eles começassem a descrever o nosso planeta. Eles diriam assim, provavelmente: olha que espécie curiosa e atrasada. Eles navegam pelo planeta e enxergam por meio da luz, né? Enquanto que nós navegamos e enxergamos por meio do som, ou seja, pouco importa se nosso planeta tem luz solar ou não, nós conseguimos navegar e mapear. Então, para aquilo que a gente chama de perfeito, né, isso vale para a genética, mais uma vez, né, o que a gente quer de perfeição quando fala em clonagem, ou quando fala em fertilização in vitro? O que perfeição é essa? Porque muitas vezes a gente não sabe o que é se manipular um gene hoje e tirar um gene hoje, será que esse gene não era importante no futuro? Então, aí entra a teoria do caos, me lembrei que o Ricardo perguntou. A teoria do caos, ela vem chacoalhar o darwinismo, porque não é uma coisa gradualista, que vai mutando, gradual. Não. Às vezes uma mutação, vamos supor, eu vou tirar por CRISPR, que é uma tecnologia de retirada e inserção de genes, eu vou tirar um gene que causa a infecção pelo HIV. Teve um chinês que fez isso. Ele tirou e foi preso. Ele tirou o gene do receptor da célula que o HIV infecta, e existem bebês chineses hoje, na China, que não se infectam por HIV, porque esse pesquisador tirou esse receptor delas. Elas devem estar adolescentes hoje em dia. Ninguém sabe o nome. E todos os filhos deles não terão esse receptor. Mas vai que no futuro tem uma pandemia e a humanidade mudou esse receptor, e toda a humanidade vai morrer porque não tem mais esse receptor.
E para sobreviver a essa pandemia no futuro, precisa desse receptor. Efeito borboleta. Então, será que nós podemos manipular nossos genes se a gente não sabe de nada? Né? A natureza sabe. Geraldo. Eu gostaria de saber, com o professor Humberto, como é que nós temos mais de tempo para as perguntas. Eu nosso tempo formal seria daqui mais ou menos a uns 5 minutos, mais ou menos. Uhum. Então assim, para finalizar, mexendo em ética, né? Com essa tecnologia CRISPR que tem aí, eu trabalho lá no Ministério Público, lá no Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Estou lá como coordenador da Comissão de Regulação. E essa pergunta, e esse apagar de fogo, né, de incêndio, né, a gente sempre está nessa batalha. Eu gostaria de saber, assim, a ciência, essa ciência consciente dos limites existenciais, como é que está nessa situação, né? Nessa manipulação genética, nessa liberação desenfreada de alimentos transgênicos? Como é que essa nossa ciência, onde é que está esse limite da ética? Geraldo, para encerrar assim, você conseguiu abrir uma nova sala, porque é muito complicado, né? E complexo você ter uma resposta simples. De fato, assim, quando a Jennifer Doudna e a Michelle Charpentier descobriram a tecnologia CRISPR, ganharam o prêmio Nobel agora em 2019, elas próprias quiseram criar uma moratória como Paul Berg criou na década de 80 com a clonagem gênica. E disseram, ó, vamos desacelerar. Diz ela que teve até um pesadelo, né, que quando ela descobriu o que ela tinha feito, porque ela estava estudando, Geraldo, o mecanismo de regulação de bactéria. Ela não queria descobrir CRISPR para editar genomas. Ela estava fazendo ciência básica. Mas quando ela começou a perceber que isso poderia ser aplicado, né, e para editar genomas, diz ela, né, que eu estava vendo alguns relatos, que ela teve um pesadelo, né, ela teve um sonho que tinha uma porta que estava abrindo, e ela tentava focar em quem estava abrindo a porta e não conseguia, e quando ela finalmente focou, era o rosto, assim, a fisionomia do Hitler. E ela acordou sobressaltada, com taquicardia, e na mesma hora, no dia seguinte, ligou para Michelle e disse, olha, vamos parar tudo e vamos começar uma moratória para discutir os impactos disso. Vamos chamar o pessoal do direito, vamos o pessoal para discutir isso tudo. O problema é que eu acho, não é o cientista, é que muitas vezes na pandemia, infelizmente, eu vi o cientista sendo atacado como sendo alguém que quisesse... Eu acho que o problema são as grandes indústrias, né, o lucro, que pegam a ideia do cientista, muitas vezes, e tornam isso produtos e lançam no mercado sem nem sequer consultar se a gente quer isso, né? Ora, se consultasse, olha, vocês querem isso? Eu quero, tá ótimo. Então, tudo bem, a gente vai regulamentando na medida do possível e vendo as consequências, mas às vezes eles lançam isso e trazem consequências para a natureza que a gente não prevê. Apesar de que algumas ideias possam ser boas, por exemplo, o transgênico, se você manipular para que uma planta não precise de agrotóxico, eu garanto a você, ele vai ter menos efeito que o agrotóxico. Porque uma coisa é você mastigar um gene que vai ser digerido, não tem problema. Eu não vejo como aquele gene modificado, toda vez que você come, você está triturando o DNA ali. Seja vegetariano, ou seja onívoro que come carne, e você está triturando o DNA. Mas, sei lá, o transgênico também vai manipular a história genética daquela espécie, aí, realmente. Aí, sei lá, se esse gene pode, no futuro, atrapalhar tudo. Então, o que eu vejo, Geraldo, é que o biotecnologista, principalmente das Big Pharmas, vê o hoje, vê o agora. Olha, se eu mudar esse gene, vai ser melhor para essa espécie e eu não vou precisar de agrotóxico. Eita, que bacana, agrotóxico é o terror. Eu acho o agrotóxico terrível. Agora, eita, mas será que você manipulando esse gene vai trazer para o meio ambiente? Porque a gente não consegue modelar tudo. A gente não tem uma bola de cristal de teoria do caos,
né? Ah, mas tem um filme que eu não assisti, mas que é assim, o pessoal desenvolve uma máquina do tempo para fazer turismo, para ver dinossauros. Só que quando eles vão lá, você recebe uma arma para atirar no dinossauro. Vê que brincadeira de bilionário, filme distópico, né? Então o cara é bilionário, paga a empresa, volta no passado e mata o dinossauro. Só que aquele dinossauro já ia morrer, porque ele ia cair numa ribanceira lá, num precipício. Então ele não mudou o curso da história, né? Ele só foi lá brincar, entre aspas, né? Porque matar qualquer ser vivo não é brincadeira, atirar no dinossauro. Só que teve uma dessas viagens no passado que, sem querer, ele pisa numa borboleta. Um deles se assusta com o dinossauro lá e pisa numa borboleta. Aí, quando essa equipe volta para o futuro, o presente, né? Para o futuro dele, o presente deles, quando eles voltam, toda a humanidade está diferente. Tudo mudou, tá um futuro distópico, tá tudo se acabando, a camada de ozônio foi embora, porque um deles pisou na borboleta. Então, assim, quando você modifica um gene, eu não vejo o problema para o hoje, porque ali resolveu uma situação, sei lá, de resistência ao meio ambiente, à salinidade, mas e as consequências disso para o futuro? Então a gente não pode sair manipulando genes se a gente não... E eles não são cientistas que estudaram teoria da complexidade, não são cientistas que estudaram teoria do caos, não são cientistas que entenderam questões relacionadas a essa ética. Então é complicado. Eu não saberia qual seria a solução, não, Geraldo. Eu acho que você está numa seara bem difícil de lidar, mas que você, com sabedoria, vai contribuindo. Professor Humberto, finalizamos então. Agradecemos muito o comparecimento de todos, principalmente o nosso palestrante Tiago, mas mexeu no vespeiro. Isso aqui não vai terminar nunca. É verdade. Então, obrigado a todos. Bom final de semana e estamos aí para a próxima palestra que a gente fizer na nossa comunidade. Grande abraço. Abraço, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Foi um prazer aí. Obrigado pelo convite.